Bom dia, vamos às senhas diárias do dia de hoje, dia 25 de outubro de 2022, uma terça-feira. Deixa eu dar primeiro o título que eu dei para as senhas e a reflexão de hoje, e é assim: Deus não nos separa das pessoas e do mundo. Deus não nos separa das pessoas e do mundo. Deus nos separa do ódio, do egoísmo e do preconceito. Por que eu falo isso? Porque tem uma parte da igreja que diz assim: os cristãos não podem participar das coisas do mundo, das coisas da sociedade. Cristão não pode ver televisão, cristão não pode dançar, cristão não pode ler notícias, cristão não pode ver filme que não seja cristão. O cristão tem que se separar das pessoas, da sociedade, do mundo. Mas como se Jesus disse aos discípulos: eu vos envio ao mundo. Para participar. Deus nos separa, sim, do ódio, do egoísmo e do preconceito. Mas isso tem até dentro da igreja, muitas vezes, não é mesmo? Ou você acha que pessoas sobrenaturais e santas estão dentro da igreja? Não. Agora sim, a igreja deveria se separar do ódio, do egoísmo e do preconceito. Até dentro da igreja, por exemplo, eu vou dizer o que é participação crítica. Dentro da igreja tem pessoas que são separadas para serem mestres, ministros, profetas, administradores. Elas não são separadas do resto da igreja. Elas só estão ali com funções. A igreja tem uma função dentro da sociedade. Ela é separada para participar criticamente do mundo. Dentro de tudo que o mundo tem e faz. Das festas, dos meios de comunicação, da política. Entenderam? Deus não nos separa, afasta das pessoas e do mundo. Tem gente que às vezes tem raiva das pessoas, por problemas pessoais, tem raiva do mundo, por problemas seus. E aí usa essa desculpa para se colocar entrar dentro da sua concha, né? Não é para ser assim. Ele quer sim nos separar do ódio, do egoísmo e dos preconceitos. Tem gente que diz: ele quer nos separar para a gente não ser contaminado pelas diversões do mundo, pelos prazeres do mundo. Se eles são egoístas, se eles exploram e oprimem outras pessoas, se eles pregam preconceito, raiva, opressão, sim, aí ele não quer nos separar. Mas não das pessoas, não das coisas boas do mundo. Pode dizer que não é bom se divertir, dançar, olhar televisão, ver filme. Claro que é bom. Se você fizer isso, tudo bem. Você não tem que ter raiva do mundo por ser cristão. Às vezes a raiva é um problema seu, problemas que você não resolve consigo. Querem que eu faça uma lista? Olha, tem muita coisa, hein? Vamos ver isso já no primeiro versículo. Jonas capítulo 4, versículo 4. Leia o livro de Jonas, é bem pequenininho.
dá para ler em 20 minutos. Então, Jonas 4, versículo 4, diz assim: o Senhor disse a Jonas: você acha que é razoável essa sua raiva? O Jonas foi mandado para Nínive dizer para Nínive: vocês vão ser castigados porque vocês fazem muita maldade. Aí Nínive leva um susto, se arrepende e Deus diz: não vou castigar não, vocês estão perdoados. E aí o Jonas fica com raiva e reclama: poxa, eu passei todo esse trabalho, vinha para cá, para Nínive, num navio, afundou, quase me afoguei, e aí tu perdoa os caras? Eu vim para cá para dizer que eles iam ser castigados e agora não vão ser? E aí Deus já vai e pergunta: é razoável essa tua raiva? Tu queria que eu castigasse eles? Tu está com raiva deles? Tu está com raiva do meu amor, do meu perdão? Olha, uma pessoa que está com raiva das pessoas, raiva do mundo. E o segundo versículo vem de Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais no sentido de já ter superado esses sentimentos de raiva, de ódio, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com um espírito de brandura, de calma, paciência, de amor, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado para o mal, para a coisa errada, para o ódio, para o preconceito, para o desamor. Não tenham raiva das outras pessoas e daí queiram se separar, queiram xingar. É um saco, né? Tem gente que adora ver alguém fazer uma coisa errada porque aí ele pode chegar com aquele ar de superioridade moral, né? Não é assim que se faz as coisas. Adoro poder expulsar alguém. Não, expulsei daqui porque esse tipo de pessoa dentro da igreja, olha, é assim? A igreja tem raiva das pessoas? A oração vem de Marie-Louise Cachnitz. Pedirás que nós, os insensíveis desta terra, sejamos o teu amor, os feios, a tua beleza, os desnorteados, o teu descanso, os sem palavras, a tua fala, e os pesados, o teu voo. Ele nos separa assim como nós somos para sermos as coisas boas. Críticos, sim, ao ódio, ao egoísmo e ao preconceito. Mas para as pessoas, uma bênção. Sejamos quem nós sejamos. A leitura do primeiro texto é do Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 12 a 16. Tem um pouquinho isso de separados, de um certo conceito aqui de separação, mas a gente tem que entender ele bem. Estando Jesus numa das cidades da Galileia, ele estava passando por ali, passou um homem coberto de lepra, bastante doente. Quando viu a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e pediu-lhe: se quiseres, podes purificar-me.
Jesus estendeu a mão e tocou nele, tocou no leproso, dizendo, quero então que sejas purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Eu já falei sobre isso, sobre o quanto a cura era também social. Jesus tocou no leproso. Então Jesus lhe ordenou, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela purificação o sacrifício que lhe foi ordenado por Moisés, para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e serem curadas de suas doenças. Vejam agora o último versículo. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Por que ele saía para orar? Porque ele não era uma máquina de fazer curas, um robô da medicina ou de milagre. Ele não queria se tornar isso. Daí ele se retirava, se separava, para não entrar na onda desse mundo que quer máquinas de fazer milagres. Às vezes, por isso, a igreja, cristã, devem dar umas recuadas às vezes, não entrar no mundo para ser as máquinas que o mundo quer, porque senão às vezes pode ser engolida. A igreja, o cristão tem que manter a distância crítica. Entendeu? É o que eu sinto. A segunda leitura, continuando no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículos 1 a 5. Pura linguagem, tá? Os números para aquela gente que escreveu os livros da Bíblia eram uma confusão. Passava-lhe 10, eles se perdiam. Tá? Tem um que vai falar 144 mil. Não sei porquê. Não interessa. Eles achavam isso um número enorme. Para mim, isso aqui, pegando o meu bairro, mais 2 ou 3 em volta, já era 144 mil. Tá? Para eles era uma enormidade de gente. Embora tivessem cidades bastante grandes já naquela época. Mas eles não conheciam, esses caras que escreveram isso aqui não conheciam. Eram em Roma, as cidades grandes, lá Roma. A cidade de Roma tinha talvez 1 milhão de pessoas. Rapidinho, está terminando o meu tempo. Então olhei e diante de mim estava o Cordeiro de pé sobre o Monte Sião e com ele 144 mil pessoas que traziam escrito na testa o nome dele e o nome de seu pai. Ouvi um som do céu como de muitas águas e um forte trovão. Era como arpistas tocando suas harpas. Eles cantavam um cântico novo diante do trono dos 146, dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia entender o cântico, a não ser os 144 mil que haviam sido comprados da terra. Esses são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro, por onde quer que ele vá, foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas, são imaculados. Então Pedro não estava entre eles, o apóstolo Pedro, porque ele mentiu 3 vezes numa noite só. Estão entendendo como isso aqui é texto, esses números, linguagens? É muito texto, é muito linguagem apocalíptica. Tem que saber qual é o centro. O que o livro do Apocalipse quer? E o que ele fala não se contaminar? Não se contaminaram. Deus não nos separa das pessoas do mundo, mas do ódio, do egoísmo e do preconceito. Um bom dia.